Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti, eu sou professor de filosofia e no YouTube e no TikTok eu faço esse manifesto, eu faço esse trabalho, eu sigo nessa minha cruzada de incentivo ao hábito da leitura. E hoje trago para vocês uma indicação de um texto teatral, bem na verdade uma comédia, de um grande dramaturgo que nasceu em 1707 na República de Veneza, na Península Itálica, atual Itália, né? Chamado Carlo Gondoni. Carlo Gondoni, em 1753, estreou uma comédia de sua autoria intitulada Mirandolina, ou a Estalajadeira, ou a Hoteleira. Aí você pode me perguntar, Fernando, por que uma peça, uma comédia de 1753 pode ser interessante para nós no século XXI? Vamos lá, gente, antes de mais nada, eu tenho uma edição aqui daí de ouro, do ano de... Não tem edição? Não tem um ano da edição? Que chato. Realmente não tem. É uma edição de ouro, vocês encontram por um preço bem acessível. É uma tradução bem legal. Mas de quem que é essa tradução? Puxa vida. Só está escrito aqui que os direitos de tradução foram cedidos pela editora Brasiliense. E o prefácio é do professor Assis Brasil. Puxa vida, de ouro, vocês não colocaram o autor da tradução? Que falha. Infelizmente não tem. Eu fiz questão de mostrar isso para vocês, que eu estou procurando pela enésima vez aqui quem são os autores, ou autor, né, ou autora da tradução. Mas a introdução do professor Assis Brasil é bem interessante, tá? Então, voltando, gente, Mirandolina, de Carlo Gondoni, dramaturgo da da República de Veneza, nascido no início do século XVIII. Voltando, por que uma comédia de 1753 pode ser interessante, pertinente, ou um grande prazer para nós aqui no século XXI? Vamos lá, gente, do começo. Quem é Mirandolina, a protagonista, a personagem principal dessa comédia? Ela é uma mulher de origem humilde, ela é plebeia, ela não faz parte da nobreza, ela não é uma burguesa enriquecida. Ela é uma mulher simples e acima de tudo, esperta e inteligente. E ela vive do trabalho dela. Tanto que há uma tradição que chama esse texto de a estalajadeira, ou seja, uma mulher que é dona de uma estalagem. As estalagens na Europa, né, até o século, acho que tem até fins do século XIX, ou antes até, né, eram hotéis que também eram restaurantes, as pessoas chegavam com seus cavalos, trocavam de cavalo, pegavam uma outra carruagem, se hospedavam, jantavam, almoçavam, faziam refeições nesses lugares. E a Mirandolina, ela é uma mulher empreendedora, né? Ela tem seu próprio negócio. E ela sabe que para sobreviver no mundo da hotelaria, digamos assim, ela não pode ser ingênua, ela não pode se iludir, ela não pode avaliar os seus hóspedes por aquilo que eles aparentam ou que dizem ser. Ela tem que ser uma mulher sempre atenta ao que fazem, ao que dizem, ao que demonstram as pessoas que se hospedam na estalagem dela. E como é uma comédia e o tema é o amor, eu vou dizer que, entre aspas, esse texto, de uma certa maneira, é uma comédia romântica. Claro que na época do Goldoni não se usava esses termos, comédia romântica. Quando a gente pensa em comédia romântica hoje em dia, a gente pensa em filmes que todos os anos Hollywood despeja aos borbotões nos cinemas e no streaming. E também tem na Coreia, também nas comédias românticas, né? Mas voltando, se você for querer buscar textos que, de certa maneira, influenciaram muito essa ideia de uma comédia que aparentemente é leve, não é isso? Leve na forma,
mas que no seu conteúdo você vai encontrar uma reflexão ética bem interessante. Mais uma vez, a Mirandolina é uma mulher moderna. Não é uma mulher que simplesmente aceitou o papel que a cultura daquela época impôs para ela. Ela é uma mulher que é dona do seu destino. Ela ganha o seu dinheiro pelo seu trabalho e pela esperteza, no sentido positivo do termo, pela sua inteligência, pela sua capacidade de lidar com as situações. E o que é muito divertido nesse texto é que a Mirandolina, além de ser uma mulher inteligente, positiva, propositiva, afirmativa, ela é uma mulher que encanta os homens. Ela tem um charme que ninguém consegue ficar indiferente. E como, digamos assim, conflito que impulsiona esse texto, a gente vê que tem um marquês e um conde que vivem cortejando-a com presentes. E o que é interessante, um dos nobres está falido e o outro ainda tem dinheiro. O Goldoni aproveita para, de certa maneira, sob influência do pensamento iluminista da época, fazer uma sátira e demonstrar também uma certa decadência da nobreza. A nobreza, que costumava ser, né, ou que de fato tinha na época, o poder da posse da terra, os privilégios, a nobreza togada do judiciário, a nobreza, né, que fazia guerra, e como pano de fundo, você percebe que a heroína do texto é uma mulher que está ascendendo socialmente por conta tão somente dos seus méritos. E a Mirandolina percebe esse, entre aspas, não é bem assédio, mas essas cantadas ostensivas que um marquês, um conde fazem para ela. E o interessante, que ela, que é muito esperta, muito inteligente, muito viva, se aproveita dos dois. É muito divertido. Aí você me pergunta, e ela? Ela não se apaixona? Sim, ela se apaixona. Por quem? Não vou responder. Vai ficar para vocês descobrir, mediante essa leitura que é sensacional, leve, mas é pertinente e atualíssima ainda. Se você conseguir abstrair que nós estamos lidando com nobres, duques, barões, cavaleiros, condes, se você pegar a representação desses personagens, o que eles querem dizer, o texto fica ainda mais saboroso, delicioso, prazeroso e muito próximo do que a gente está vivendo hoje em dia. Ou seja, cada vez mais a gente se pergunta o que é importante na vida da gente, no que diz respeito às relações sociais. É aquilo que a gente ostenta ou aquilo que de fato a gente revela que é essencial para entender a personalidade e o caráter de cada um de nós? Vou repetir. O que de fato é importante nas relações sociais? Aquilo que eu ostento, o personagem que eu crio, ou aquilo que define o meu caráter? Ou é a minha capacidade de pensar, refletir a própria realidade, como forma de fundamentar as minhas decisões? Percebam, gente, é um texto de mais de 200 anos de idade, que, através da comédia, nos faz pensar em desafios atuais sobre nossas próprias vidas. Então, gente, leiam, divirtam-se e junte os amigos para poder fazer uma leitura. Divida os papéis, os personagens entre vocês. Vai ser bem divertido. É isso aí, gente. Hoje foi Carlo Goldoni e a Mirandolina. Peço para vocês dar o joinha aqui, se inscrever no canal no YouTube e seguir aqui no TikTok também. Beleza, gente? Em breve, o canal Memória das Sombras vai trazer contos inéditos escritos por mim. Obrigado, gente. Até a próxima dica.